É isso aí, gente boa. Nós estamos aqui nessa batalha, né, nessa luta para conseguir aprender a lidar com essa nova dinâmica na, nas mídias sociais, nas redes sociais, porque a, a igreja hoje atravessa um novo tempo e, como alguns até dizem, né, que a gente vive o novo normal, e nesse novo normal a gente, a gente vai adaptando. Eu, pelo menos, imagino que a gente vai chegar ao tempo de uma série de conferências em que um pregador de outro país ou um pregador de outro estado, ele um pregador de outro país ou de outro estado, ele vai poder conversar com a gente, pregar pra gente. Eu acho que isso vai ser legal, né? E é um novo tempo, né? Eu não sei como vai ser, mas eu sei que algo está ficando diferente nesse tempo pós-pandemia. E eu acredito, né, que ou a gente vai se reinventar ou a gente vai ficar para trás, né? Então eu observo, né, que opa, salve, salve, meu querido pastor Adriano. Eita, como é que Eu você tá, meu amigo? Opa, legal. Eu estava falando aqui para o pessoal, fazendo o teste, né, em nossa live, né, que diante dessa questão do novo normal, né, que a gente está chegando a um tempo em que a igreja vai poder fazer uma série de conferências e chamar um preletor internacional ou até mesmo de outro estado sem ter aquela dificuldade toda de gasolina, avião, carro, estrada, né? Essas coisas todinha. Tipo o Summit. Exato. Eu gosto muito de algumas frases, eu gosto muito de admirar algumas pessoas que são consideradas para mim pessoas inteligentes, pessoas que têm um nível de inteligência acima da média. E Desculpa. Einstein, ele disse, ajeita aí. Mas Einstein, ele disse o seguinte, que o cara inteligente, a inteligência se desenvolve na crise. É, E aí a gente vê que a igreja, quando ela passa por crise, ela cresce. E a gente vê a inteligência, eu creio, né, dada pelo Espírito, o discernimento dado pelo Espírito, para que a gente cresça em meio às dificuldades, em meio aos problemas, e a gente acaba vendo o que a gente na nossa frente e não víamos. Quer dizer, estamos aprendendo a lidar com uma tecnologia que até então já existia, não fazíamos uso dela porque estávamos acomodados ao nosso ritual de culto. Então, o nosso ritual teve que mudar, né? Foi uma mudança obrigatória. Mas isso tem nos impulsionado para fazer o que você está falando. A abertura de espaços que até então a gente não tinha entrado, que a gente não tinha ocupado, espaços que estavam aí e que estavam sendo desperdiçados por nós. e assim, eu olho para essa dinâmica, né? E eu fico pensando, imagina de repente eu tendo a chance de, apesar de estarmos tão distantes, né, geograficamente falando, eu ter a chance de poder estudar com você, de repente nós dois fazermos um, um bate-papo sobre uma demanda, né, de gente que a gente conhece, sem ter aquela correria de trânsito, se de repente vai chegar a tempo, porque rola disso, né? A gente às vezes tem que ir para um E lugar e aí é um acidente, é um problema disso, é um problema daquilo, e aí fica as pessoas lá aguardando toda essa situação. E eu olho para uma situação dessa, como você disse, era algo que já estava disponível, mas foi preciso, infelizmente, né,
precisa acontecer algo como essa pandemia para a gente perceber o que a gente tinha disponível. E isso que você está me falando me lembra muito, né, de algumas questões que eu tenho recentemente assistindo alguns vídeos, né, desculpa se eu falar errado porque eu não falo inglês, mas de coach, né? E aí nisso eu tenho assistido alguns vídeos deles e às vezes apesar da crítica que muita gente faz, né? Geralmente é muito comum ter gente criticando psicanalista e coach, né? Geralmente é psicólogo que critica, mas assim, diante de algumas coisas que eu escuto, alguns deles falando, alguns treinadores comportamentais também, tudo tal, é justamente essa questão de que, mesmo a gente sendo crente, mesmo a gente lendo o apóstolo Paulo, que não tinha 1% do que a gente tem de recurso, olha o quanto aquele homem foi produtivo, né? E mesmo a gente lendo, né, sobre a estratégia, né, de seja Moisés, os profetas, Jesus e os apóstolos, aquela coisa todinha, mas é estranho porque a gente lê a Bíblia vendo que os céus são do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. A gente, por exemplo, lê a Bíblia deixando claro, né, de que você deve ficar atento, né, lá em Ageu, quando fala considerai vosso passado, ou seja, nada é do nada, né? Então eu não fico rico do nada, eu não fico mendigo do nada, eu não fico com uma doença crônica do nada, eu não fico saudável do nada, né? E assim, ou seja, certos conselhos que a Bíblia dá e que eu vejo alguns desses coaches falando e eu fico pensando assim, gente, era para a gente estar vendo isso há muito tempo. E aí, por exemplo, olhando essa questão agora, né? Olhando agora para essa questão da pandemia e da tecnologia que a gente tem, né? Até porque assim, eu sou da época da Rádio Vitrola, eu peguei a internet de escada, né? Então eu tinha um mini modem pequenininho da Claro, então eu acompanhei. Abafa isso, abafa. Então, assim, eu peguei essa onda toda, né? Para não falar que minha esposa trabalhou com criança com flanelógrafo e eu fiz prova com cheiro de mimeógrafo, né? Então, aí, então observa bem, a gente hoje tem o que tem, né? E é incrível o quanto, por exemplo, precisou de algo tão ruim para a gente perceber que a gente já podia estar fazendo isso há um bom tempo, desde quando a gente começou a ter fibra, por exemplo, a gente já podia estar fazendo, né? E aí eu olho para isso e falo assim, peraí, o que está acontecendo de errado com a gente? É assim, a gente tem a Bíblia, que traz orientações práticas para a vida, para a religião também, mas para a vida, né? Então, ou seja, um cara, por exemplo, que não é crente, que de repente vai para o inferno, mas se ele pegasse princípios bíblicos e colocasse na vida dele, a vida dele mudaria, né? E é interessante que você vê, às vezes, o crente, que ele até vai para o céu, mas vai mais cedo, porque ele não coloca em prática algumas coisas, né? Que poderia ter colocado. Então, dando essa volta toda, né, só para falar essa questão que você disse agora de oportunidade, né, de que assim, eu e você, como pregadores, a gente, por exemplo, literalmente, nosso campo é o mundo. Olha só, você falou um negócio do psicanalista e do coach, né? Eu tô lascado, porque eu sou os dois, cara. E você sabe que, Eu principalmente o meio sou evangélico, né? psicanalista, eu sou psicanalista, sou coach, e agora eu estou fazendo mestrado pela Universidade Oceana del Atlântico da Espanha. Eu estou fazendo mestrado em coaching e liderança organizacional. E assim, o nível de crescimento que você tem é porque você tem que ler muito, você cresce muito. E é interessante que eu estava estudando agora, ontem, sobre a PNL. Né? A gente estuda todas essas ferramentas, essas teorias que são colocadas à disposição para uso, tanto do coaching, do psicólogo, do psicanalista, do counseling, né, da pessoa que tem várias ramificações de trabalho em relação disso, do próprio trainee, né, do treinador de equipes. A gente
a gente estava na primeira fase do desenvolvimento do aprendizado, né? Do desenvolvimento da inteligência, do aprendizado da inteligência. O aprendizado da inteligência, ela passa por 4 níveis. O primeiro nível é a incompetência inconsciente. É aquele cara que não sabe e não sabe que sabe. Não sabe que não Para ele, sabe. inexiste. Ele não sabe que não sabe. Vou te dar um exemplo muito. Eu vou falar disso numa live sobre inteligência emocional. Então eu vou adiantar para você aí a exclusividade. Hein? O cara, por exemplo, ele está andando na rua, de repente ele está chupando um picolé, ele pega aquela embalagem do picolé com um palito e joga no chão. Para ele, não faz diferença. Ele não sabe que não sabe que aquilo dali, de repente, vai chover, vai jogar para uma rede de esgoto, vai entupir a rede de esgoto, vai provocar uma pequena inundação, relâmpago, rua de água, vai entrar água na rua, na casa das pessoas e tal. Aí, esse cara, ele é um incompetente inconsciente. Ele faz, mas ele nem sabe que aquilo dali vai causar algum prejuízo. Aí, quando alguém chega perto dele e fala assim, olha, isso que você está fazendo aí pode jogar, né, pode ser escoado para uma rede de esgoto, para um bueiro, para uma boca de lobo, pode entupir e isso causar uma pequena inundação, pode causar uma dificuldade quando, né, chover um pouco mais forte. E aí ele passa a ser um incompetente consciente, porque agora ele tem consciência daquilo que ele fez. Né? Ele tem consciência, pelo menos, de que aquilo dali que ele fez é uma atitude que tem uma consequência. Ele passa a ser responsável por isso. Se ele quer continuar desenvolvendo, ele vai traçar uma estratégia de ação onde ele vai mudar o seu modo de agir, a sua maneira de comportamento, ele vai mudar. Então ele fala assim, pô, olha, daqui para frente, então, eu vou passar a jogar tudo que eu comer, né? A embalagem, a sobra do que eu estiver comendo, eu vou jogar numa lixeira. Ele passa, nesse momento, a ser um competente consciente. Então, ele tem consciência e ele toma uma atitude que o faz competente em relação à situação, em relação ao ambiente. Agora, quando ele continua fazendo isso, isso se torna uma prática, um hábito comum, um hábito que para ele passa a ser normal, é tão automático fazer isso que ele passa a fazer de forma sem pensar. Então, por exemplo, está comendo alguma coisa, ele pega aquele negócio, em vez de jogar no chão, ele olha para ver se tem uma lixeira, mas isso de forma inconsciente. Ele continua fazendo as coisas. Na primeira vez que ele vê uma lixeira, ele pega e joga na lixeira. Mas ele faz isso de forma inconsciente. Ele passa a ser um competente inconsciente. É quando Legal. você já internalizou as coisas de tal forma que elas se tornam uma prática sem necessidade de raciocínio para se tomar ação. Então, a gente hoje, aí a gente trazendo para a nossa realidade, nesse papo que a gente está tendo, é Sim. interessante que nós éramos os incompetentes inconscientes. Né? E aí a pandemia nos forçou a uma incompetência consciente. Olha, nós temos um problema. Não vamos poder mais nos reunir e temos que achar uma solução. O que eu fico feliz é porque a nossa evolução foi rápida nesse sentido. Né? Quando eu digo nós, eu digo a maioria. Né? Algumas igrejas já faziam, algumas pessoas que tinham uma expertise, uma capacidade com a tecnologia já faziam isso em suas igrejas, mas era a menor parte. Isso. Né? Agora não, agora nós vemos assim muitas igrejas, um pool muito grande de igrejas já trabalhando essas questões, igrejas investindo. Aqui em Volta Redonda, nós temos uma igreja que investiu agora, nesse período, assim que começou a pandemia, que as igrejas receberam a notícia do fechamento, investiu em torno de 10 a 12 mil reais em termos de aparelhagem digital para fazer a transmissão dos cultos, para fazer a transmissão ao vivo, 2 câmeras, 2 monitores, um computador um pouco mais potente, internet com
inclusive, esse investimento. Então, nós passamos muito rápido por esse processo de incompetente inconsciente para incompetente consciente, rapidamente passamos para competência consciente, e eu acredito que o pós-pandemia vai ser de de competência inconsciente. Vai ser uma coisa tão normal, tão generalizada, que isso vai ser uma prática comum. Eu acho que isso não vai acabar. Eu acho que isso vai ter uma continuidade muito grande. Eu acho que nós vamos ter os cultos presenciais, mas nós vamos continuar tendo os cultos ao vivo, os cultos digitais, os cultos virtuais, sendo transmitido, alcançando um número muito maior de pessoas, suprindo uma necessidade que as pessoas tinham, por exemplo, pessoas doentes, pessoas que não tinham condição de locomoção para ir à igreja, de participar mais, vão ter condição de participar da sua comunidade, porque até então a pessoa assistia uma live de uma outra igreja, assistia uma programação de uma outra igreja, e para você ver, o Roberto, é interessante, eu comecei um programa, programa assim, um projeto, onde toda semana eu ligo para os pastores uma videoconferência pelo WhatsApp. Eu coloco lá 4 pessoas, geralmente 3, 4 pessoas, e nós oramos uns pelos outros, conversamos, batemos papo. Por quê? Porque eu penso que isso ajuda a você a manter a sanidade da pessoa. Tá? Você conversar, você trocar ideia, você olhar no rosto de outra pessoa, eu acredito que isso traz para nós um purgar, né, de ansiedade, você colocar isso para fora, você compartilhar com os outros, você orar com alguém, você expressar os seus sentimentos para alguém. Ó, pô, como é que você está hoje? Pô, hoje eu não estou muito bem. Pô, então peraí, vamos orar, vamos conversar, me diz aí o que está acontecendo. E, rapaz, eu tenho tido um retorno muito grande, um retorno muito bom, muito positivo em relação a isso. E outro dia foi, se eu não me engano, quarta ou quinta-feira, uma das pessoas que eu liguei e nós fizemos esse contato, ele disse para mim, olha, isso não é um projeto, isso é um ministério. E eu falei, cara, eu nem tinha noção disso, né? Quer dizer, eu era um incompetente inconsciente. E agora eu tenho feito isso conscientemente. Eu falei assim, peraí, o que eu posso melhorar? Hoje eu acabei de conversar com um pastor, um reverendo amigo meu, do pastor Silas, da igreja presbiteriana. Quer dizer, isso vai romper barreiras, cara. Isso vai quebrar dificuldades. Isso vai fazer com que a gente estreite laços que até então a gente não tinha. A gente tem uma oportunidade muito grande na vida. Tema do meu segundo livro. Estou fazendo um merchan aqui na sua página, cara. Tranquilo. O meu primeiro livro está pronto. Só não foi para a gráfica por causa desse negócio da pandemia. Liderança Aplicada, meu primeiro livro. O segundo livro, estou escrevendo ele ainda, mas Oportunidade do Extraordinário. Eu vou falar justamente sobre essas oportunidades que chegam na nossa porta e a gente não aproveita. Exatamente. Todas as pessoas da Bíblia, citadas na Bíblia, elas tiveram a oportunidade de fazerem um extraordinário. Quantas vezes nós temos essa oportunidade e não fazemos? E aí a gente está tendo, com essa pandemia, com toda essa situação, oportunidades fantásticas, oportunidades extraordinárias. Eu estou tendo uma oportunidade fantástica agora de estar batendo um papo ao vivo com você e isso aí ser transmitido para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Olha que coisa tremenda, que coisa fantástica, que abertura que isso dá. Não, e assim, pegando a informação que você falou lá atrás sobre a igreja, né, que fez uma nova aquisição, né, de equipamentos, porque verificou que assim a mudança estava ali, iminente, né, na cara, na porta, e era o seguinte, ó, o muro está aí, jogar o boné para o outro lado e vou pular, não tem outra saída. Só que não basta só jogar o boné para o outro lado. Peraí, como é que eu faço para subir esse muro? Né? Então, essa parte, né, é bom a gente ficar ligado. E quero só registrar aqui, né, porque o irmão Ebenezer Garcia,
ele já digitou aqui, tô de olho, e agora falando sobre competente e consciente. Boa, tá acompanhando o nosso papo aqui. Mas Isso voltando, aí. né, em relação a essa questão, pelo menos a leitura que eu faço, pastor Adriano, em relação a tudo isso, é que na minha cabeça, né, vendo, por exemplo, Jesus como uma referência para nós, tendo exemplos, né, como os apóstolos que passavam por situações tão adversas e deixaram textos tão brilhantes e que foram produzidos sob circunstâncias tão precárias, né? E aí hoje, por exemplo, eu vejo aqui né, com coisa de R$ 60, R$ 70, eu tenho um sinal desse para falar com você, né? E aí, por exemplo, no meu celular não está nem num tripé, ele está no mármore da janela de casa, por isso que ele está caindo, né? Aí eu olho para um negócio desse, eu pego a luminária, né, da gente dormir, né, e uso aqui para me iluminar. E assim, não tem um site, estou usando o Facebook e a coisa está fluindo. E eu olho para uma situação dessa, eu vejo assim, meu Deus, imagina Jeremias, né, podendo usar um negócio desse. E não ia dar para prender e bater em Jesus, o bicho ia pegar, né? Imagina, por exemplo, Paulo, olha só, quer saber? Eu tenho uma mensagem para passar para as igrejas. Eu vou preparar o texto e, compartilhar para geral, né? E aí, assim, você vê aquela situação, né, de por exemplo, João, quando tem aquela dificuldade lá, né, com Diótrefes e tá lá conversando com Demétrio, a situação de Gaio e tudo, aí ele, eu quero fazer uma videoconferência com geral. Agora a Sabiá vai mudar de cantiga. Geral aqui, às 5 da tarde. Vou mandar uma live. Vamos fazer uma live, a live do Cajado. Então, por exemplo, eu olho para uma situação dessa, né? Pensa bem, imagina, de repente, você, digamos, está ali numa condição de Timóteo, e aí o apóstolo, em vez de ficar, eu vou escrever, alguém vai levar, e não, o que acontece? Aí pega assim, Timóteo, olha só, a situação é essa, e para não parecer que o assunto é bobo, ainda digita embaixo, fala comigo, né? Então, assim, aí você olha, né, para essas situações todas e verifica, imagina esses caras tendo a oportunidade que a gente tem agora, né? Por exemplo, uma perseguição, uma traição, alguma coisa do tipo, alguém já manda logo um Telegram pro cara, olha, é o seguinte, vão dar uma batida aí, tem um pessoal passar aqui na rua agora. Ou seja, se ia morrer 10, morre 5, porque 5 conseguiram fugir e a propagação continua. E aí eu olho, por exemplo, voltando para cá, onde a gente começou, quando eu falo dos céus são do Senhor, né, e a terra ele deu aos filhos dos homens, é interessante, nessa hora alguém vai achar até que eu não sou crente, pastor, mas, por exemplo, às vezes o indivíduo, ele fica assim, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer não sei o que lá, Deus vai fazer não sei o que, Deus vai fazer não sei o que lá, só que ele não consegue perceber que Deus ele faz através das pessoas, que Deus não trabalha sozinho e que, assim, se todo dia fosse dia de uma intervenção sobrenatural, não haveria motivo para ele ter colocado a gente no mundo, porque, lembra, dominai, né, os peixes do mar, as aves do céu, não sei o que lá, sujeitai a terra. Ou seja, ele colocou a gente aqui para isso. Então, assim, diante de uma situação dessa, eu vejo que o crente, geralmente, ele faz o seguinte, ele terceiriza tudo para Deus, né? Ou então bota na conta do acaso, né? Ele chega a fazer até pior do que o cara que não é crente, que o cara que não é crente fala que o acaso vai lhe proteger, né? No nosso caso, o acaso, né? Por acaso aconteceu isso aqui, né? Não sei o que, tal. E ele não para Uma pensar que, coincidência. ele não para pensar que ele fez amizade com algumas pessoas, se devia ou não devia, eu não sei, mas ele que fez a amizade. Ele não para pensar que ele que está comendo aquilo ali. Ele não para pensar que é ele que decidiu estudar o tanto que estudou. Ele não percebeu que ele abriu mão
né, de repente, ser o melhor aluno da turma, porque ele queria catar as menininhas da escola. Ah, mas eu era novo, não interessa. Um garoto de 2 anos, se jogar do segundo andar, conhecendo ou não a lei da gravidade, vai se machucar. Então, o que acontece? Ele não percebe, né, que nada é do nada. As coisas que a gente vai vivendo, se eu não me engano, acho que foi Pablo Neruda que disse que eu sou senhor das minhas escolhas, mas eu sou escravo das minhas consequências. Né? É aquele caso, por exemplo, eu posso escolher o que plantar, mas eu não tenho como escolher o que colher. Se eu joguei caroço de manga, vai brotar manga, véio. Não tem outra saída, né? Não tem como colher feijão. Entendeu? E aí, nessa hora, né, que eu volto para essa questão, né, que eu comecei falando, né, sobre eu assistir coach no YouTube, e aí uma coisa que eu tenho observado é que, assim, às vezes dá até vontade de compartilhar alguns vídeos, mas como tem uns caras que falam muito palavrão, aí a pessoa, em vez de refletir no vídeo que eu estou mandando, não. Ela vai focar no palavrão e vai dizer que o pastor Roberlan mandou o vídeo de palavrão. Deu para entender? Palavrão. Então, aí, mais uma vez eu percebo, as pessoas, devido ao foco que elas têm, elas registram algumas coisas para as suas vidas e elas não percebem que esse registro delas faz com que elas só enxerguem aquilo. E nisso que elas só enxergam aquilo, aí ela pode ter uma visão ou pessimista ou otimista da vida, mas não aquele Exato. otimismo de retardado, né? Eu vou voar, eu vou conseguir, mas aquele otimismo do Uma tipo, coisa olha, platônica, né? isso pode dar errado, sim, mas pode dar certo. E entre o sucesso e o fracasso, existem algumas decisões. Quem conseguiu chegar até lá? Como conseguiu chegar até lá? Cadê a minha humildade para sentar e aprender com essa pessoa? Né? Aí, trazendo para o nosso contexto, era para nós sermos as pessoas mais inteligentes do mundo, por quê? Porque Jesus, que é o nosso Senhor e a nossa referência, ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Só que eu, porque eu tenho um canudo, eu não escuto você. Ou porque eu não tenho um canudo, mas por eu não ter um canudo, eu fico ressentido de quem tem. Ah, diploma não quer dizer nada. Aí eu não escuto você. Ou então, por exemplo, eu olho para isso, eu confesso para você que eu fico lembrando dessa questão da igreja, dos coaches e dos psicanalistas, essa questão de que, assim, o nosso psiquismo, assim como os ossos, né, assim como a circulação sanguínea, assim como nossa fisiologia, existe um modo de lidar com eles. Né? E de acordo com a Bíblia, a recomendação é que a gente aprenda a lidar com a gente mesmo. E eu acho interessante que o crente parece que ele vê a Bíblia como assim, é um manual de prática religiosa só. Tanto que se você falar sobre vida 2, sobre sexualidade, se você falar, por exemplo, sobre cuidado com o corpo, se você falar sobre organização, se você falar sobre essas coisas, a pessoa ainda fala assim, pastor, prega a palavra, né? Então, Isso aí é complicado. Olha que situação. Dentro do coach a gente vai estudar e a gente vai falar muito sobre a questão da crença limitante, né? Tem muitas pessoas que, por não olharem a Bíblia como a Bíblia realmente é, a Bíblia passa a ser uma crença limitante. Por quê? Porque ele vai descartar todo o outro conhecimento que existe afora a Bíblia para ficar somente com a Bíblia. E ainda tem a questão da desculpa das solas, né? Ah, não, sola a escritura, mas o cara nunca leu as institutas, o cara nunca leu a fonte, né? Do que fala, do que. A Bíblia, sola a escritura, é necessária, é suficiente para a salvação. Ponto. E aí a gente vai entender o seguinte, que todo conhecimento que você tem vai te ajudar a fazer uma interpretação da Bíblia muito mais fidedigna àquela que aquela essência, aquilo que é o original. Se a gente for ver Paulo, eu posso dizer com muita tranquilidade, pode até tacar pedra, né? Mas eu vou dizer com muita tranquilidade, se Paulo não fosse um poliglota, um cara estudado, um cara com um nível de inteligência acima do normal,
para as pessoas daquela época, o evangelho não seria o que é o evangelho hoje. As coisas que Paulo escreveu, lógico, orientadas pelo Espírito, direcionadas pelo Espírito, inspiradas pelo Espírito, são coisas que o Espírito encontrou ferramentas nele. Se o cara não tem conhecimento, ele está naquele nível de incompetência inconsciente. Quem é que vai trazer essa consciência para ele? Quem é que vai trazer essa maturidade? Quem é que vai trazer esse despertar para ele? Esse insight que vai falar assim, poxa, olha, eureka, entendi. Só para você ter uma ideia, a gente vai... Você falou um monte de coisa assim, minha cabeça está borbulhando aqui. A gente vai ter que parar. Nós vamos ter que parar. Eu só vou fazer assim, as pessoas não têm consciência de quem é Deus. Uhum. Vou te falar assim, em en passant. Quando Isaías ele diz assim, capítulo 40, verso 22, ele diz assim, o Senhor está sentado sobre o globo da terra, sobre a redondeza da terra. Primeira coisa, se Galileu Galilei soubesse disso, ele não precisaria ter desmentido aqui a teoria dele. Ele simplesmente faz assim, abre a Bíblia de vocês aí, no livro de Isaías, no capítulo 40, verso 22, que aí a minha teoria vai estar se firmando na Bíblia. E aí acabava o problema, acabava a Inquisição, acabava o esquema com ele, ou matava ele de uma vez. Mas, se a gente for ver, aí é o que eu falo, a gente às vezes, a tecnologia ela nos traz um imediatismo muito grande, a gente não para pensar nas coisas. Os grandes pensadores estão em falta hoje. Tá? Por quê? Porque a gente não para pensar. São tão imediatas, a gente está tão acostumado com o VaptVup, o ligou, chegou, essas coisas que a gente não tem essa ideia de parar, refletir. Se você pegar esse texto, Isaías 40, 22, imagina o seguinte, eu vou assim, en passant, tá? O planeta mais distante da Terra conhecido, ele está a 5.000 anos-luz. O planeta mais conhecido. 5.000 anos-luz. Isso num raio. Tá? Não estou falando de diâmetro, estou falando de raio. Então, partiu da Terra, o planeta mais distante conhecido, 5.000 anos-luz. Um ano-luz é o tempo, ou a distância que a luz percorre durante um ano. Irmão, isso é chão pra caramba. Porque a luz é rápida a beça, né? São 3.000 quilômetros por segundo. Agora, 3.000 quilômetros por segundo durante um ano, faz a conta. É muita coisa. Aí você começa a pensar, fala, peraí, Deus criou o universo. Deus criou o universo. O universo, se você pegar uma nave na velocidade da luz, você não consegue chegar nem na metade do tamanho do universo. Esse Deus que nós servimos, ele é muito maior do que a nossa capacidade intelectual consegue imaginar. Agora veja bem, no tempo de Isaías, quando ele diz assim, o Senhor se assenta sobre o globo da terra. Ele já está imaginando o que nós crentes hoje, com toda a tecnologia, com todo conhecimento, não conseguimos. Porque se você imaginar, pô, olha, Deus é tamanho do maior prédio da minha cidade. Imagina, Deus se assenta sobre o maior prédio da minha cidade. Deus se assenta sobre a minha cidade. Aí você já vê que Deus é muito grande. Deus se assenta sobre o estado que eu estou. Mas o nosso estado, que é Rio de Janeiro, é pequenininho. Deus se assenta sobre o maior estado do Brasil. Meu irmão, é muito chão, é muita coisa. Agora, quando nós falamos, Deus se assenta sobre a América Latina, Deus se assenta sobre o globo, meu irmão, olha o Deus que nós servimos. E isso é a visão de Isaías. Hoje nós temos uma visão que contempla o universo com 5.000 quilômetros, 5.000 anos-luz. Agora, pensa bem, se nós servimos a um Deus desse, nós precisamos repensar muita coisa. O nosso nível de serviência a esse Deus está muito aquém, está muito desleixado. Aí você vai entender outros textos. É por isso que quem faz a obra do Senhor relaxadamente não tem valor.
Porque esse Deus é muito grande. Aí você vai entender por que, que aqueles dois lá, os filhos de Arão, quando entraram no templo para entregar um fogo lá e um fogo estranho, eu não vou entrar no mérito do texto, por que, que eles morreram? Por que, que Uzá, quando ele meteu a mão na arca, por que, que ele morreu? A interferência de Deus, o kairós de Deus na Terra, é algo extremamente grande para nós. E nós não temos a noção disso, não temos a noção de quem é Deus, não temos a noção da preciosidade dessas coisas. É por isso que a gente faz as coisas tão relaxado, tão sem perceber, sem detalhes, sem. Entendeu? E aí a gente, quando olha para o Antigo Testamento, as pessoas dão aquela do incompetente inconsciente que quer continuar incompetente inconsciente, né? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Então, quando ele começa a ver cada detalhe da lei, cada questão que o sacerdote ele tinha que fazer, ele tinha que se banhar 7 vezes durante 7 dias, ele tinha que manter sua mente pura, para ele entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Como nós temos livre acesso hoje, a gente entra de qualquer jeito. Então o cara acha que agora, né, eu vou entrar com o boné virado porque Deus aceita. Como assim, cara? Você está entendendo? A preciosidade de Deus perdeu valor. O amor de Deus, que não é um amor sentimental, né? Não é um amor eros, é um amor HP, é um amor que ele ultrapassa a questão de sentimento. As pessoas perderam a noção disso. Infelizmente, caiu no secularismo e a gente perdeu muitas noções em relação a isso. E aí eu vou fechar para a gente encerrar aí, porque senão nós vamos longe aqui. Se as pessoas de hoje tivessem essa noção que os profetas tinham, com essa tecnologia, com tudo isso que nós temos, com toda a ferramenta que nós temos, por que as que nós temos, por que nós não alcançamos as pessoas, não alcançamos o coração das pessoas ainda? Fica essa pergunta para a gente, olha, nós estamos muito aquém ainda, nós precisamos fazer muito ainda. Hoje eu tenho estudado muito, e eu falo assim, cara, eu não li ainda todos os livros que eu gostaria, quanto mais aqueles que eu preciso ler. Eu ainda sou aquele cara que eu me considero um pouco viciado, porque eu compro mais livros do que eu consigo ler. Eu tenho esse problema. Mas assim, eu vou colocando na fila, e à medida que eu vou lendo, a cabeça da gente vai abrindo, estudando psicanálise, estudando coaching. A visão que eu tenho da Bíblia hoje ela é muito mais ampla, ela é muito maior. E outra, a maioria das bases nós vamos encontrar apoio na Bíblia, nós vamos encontrar respaldo, nós vamos encontrar fundamento, nós vamos encontrar isso tudo na Bíblia. Então, como é que você vai entender isso se você não estudar? Se você, entre aspas, se você não pensar fora da caixa. Se você ficar só na caixa, você vai conhecer a caixa de capa a capa, você vai conhecer a caixa como ninguém. Agora, e fora da caixa? Boa. Então tá bom, Adriano, assim, foi muito legal, né, esse nosso bate-papo. Quero registrar aqui, né, a presença de Luiz. Espera, deixa eu aumentar um pouquinho, porque depois dos 44 a gente começou a precisar usar óculos, né? Então, Luiz Justiniano, psicanalista clínico, dizendo: crenças limitantes é tema e assunto da PNL. Aí ele: depois quero fazer uma live contigo para meu canal no YouTube com o boom que trouxe a pandemia. Que bom, ótimo, né? E Ebenezer Garcia, competente, consciente, boa. Né? Então, tivemos a participação, né, desse pessoal aqui com a gente. Eu quero, desde já, agradecer. Né? Tem outras pessoas que estão aqui assistindo. Alguns, né, já foram embora. Internet tem disso. E agora, fechando aqui, né, o que eu observo, essa questão tanto, né, de coach, psicanálise, psicologia e o mais temido de todos, né, psiquiatria, né, e fé cristã,
em relação à questão da gente poder considerar as ciências que lidam com a mente, que lidam com o cérebro, né, que lidam com o pensamento. Então, a gente, seja na parte de patologia, né, geralmente, quando há uma situação desse tipo, a gente pega o caminho, né, do psiquiatra, do neurologista, seja na questão, né, do comportamento. Né? Hoje, por exemplo, se fala muito sobre neurocientistas, né, algo que a gente não escutava há algum tempo atrás, e assim, coisas que muitas vezes o cristão ele vê como preconceito, porque parece que o que é do pescoço para cima é coisa do diabo, né? Então, abaixo, aí a gente, por exemplo, você está com um problema no ombro, você vai ao médico. Um problema no estômago, você vai ao médico. Agora, se é uma questão de raciocínio ou se é uma questão de patologia mesmo, uma deficiência em alguma área do cérebro, alguma coisa do tipo, a gente percebe que o cristão tem um pouco de dificuldade. E trazendo para o nosso contexto aqui, o que eu percebo quando até você fala sobre a importância de outros saberes, inclusive para a gente lidar com a fé, eu não vou muito longe. Você pega a própria questão de interpretação de texto, não de grego nem hebraico, não, língua portuguesa. Eu estava brincando com a minha esposa, né, com todo respeito aos profissionais do direito e aos juristas, mas hoje em dia, quando eu leio um texto legal, ou assisto alguma reportagem na TV de alguma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal, coisas do tipo, eu lembro muito daquela musiquinha que a gente cantava, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. E aí, se você pensar, né, quem atirou o pau no gato? Eu. Mas agora, hoje, de acordo com essa época de cada um tem a sua verdade, tá ali, atirei. Quem atirou? Foi o próprio gato. Não, fui eu. Não, olha só. De acordo com fulano, com Beltrano, com... agora quem atirou o pau no gato foi o gato, né? Então, dadas as circunstâncias do tempo que a gente está vivendo, eu vejo que uma coisa simples, como interpretação de texto, já ajudaria o crente na hora de ler a Bíblia e ajudaria, inclusive, né, por exemplo, na questão da pregação, né, porque comunicação não é o que você fala, mas o que o outro entende. Às vezes você está pregando e o camarada ficou mordido com a sua pregação porque ele não escutou o que você falou. Ele escutou o que ele já estava pensando. E aí, lembrando, né, do ex-ministro Aires Brito, numa entrevista que ele deu à CNN, falando sobre a questão da fake news, né, como uma inverdade sabida. Ou seja, não estou falando das tias do Zap que pega a mensagem e compartilha. Eu estou dizendo de você mesmo. Você produz algo, bota a minha foto, faz um negócio lá qualquer, associa uma coisa com outra e dispara. E aí o que acontece? Como a outra pessoa ela já não gosta de mim mesmo, então ela não está nem preocupada se é verdade ou não, porque ela quer que aquilo ali seja verdade e ela sai disparando. E aí, qual é a parte que dói? Quando você vê o próprio crente, que ele às vezes ele sofre, né, de o tal do analfabetismo funcional, ele não entende o que está sendo escrito, né? Ele sabe ler A, B, D com A par bar, mas ele não entende o que está ali. A mente dele, devido a um modo mais negativo de ver a realidade, junta tudo. Ele não está entendendo que ele... E o que ele entende, ele coloca uma interpretação do modo dele pensar da coisa, né? E digamos, ele, por exemplo, vai estar responsabilizando alguém, né? É aquele caso, por exemplo, eu estou passando por alguns problemas, eu estou passando por isso porque eu sou negro, eu estou passando por isso por causa do Lula. Se não é o Lula, é por causa do Bolsonaro. Ou então eu estou passando por isso porque os meus antepassados foram feitos de escravo e tudo tal. Em vez de eu pensar o seguinte, olha só, lembra aquele período lá, quando você estava na 7ª série? Lembra daquela gatinha que você estava pulando o muro para sair com ela? E naquele... Claro, isso não aconteceu não, porque eu não pegava ninguém na escola. Mas assim, lembra daquela garotinha, né? E tudo tal, não sei o que lá. Você deixou de estudar matemática para ir para o cinema com ela. Ou seja, eu estou aqui dizendo que a culpa é do governo ou do português lá que me escravizou. Mas assim, eu não paro para pensar que eu não escovo meus dentes,
eu não tomo banho, eu não paro para pensar que eu não faço atividade física, eu não paro para pensar que eu não administro bem o meu dinheiro. Aí, nessa situação, lendo Bíblia, cantando hino, fazendo oração, e eu ainda falo assim, mas por que, Senhor? Por que o Senhor abençoa o irmão fulano, abençoa o irmão Beltrano, abençoa o irmão Cicrano, o Senhor não me abençoa, né? Então, diante de uma situação dessa, eu vejo que, assim, como seria bom, né, que os cristãos, eles fizessem uma sessão de coach, que eles pudessem bater um papo com um psicanalista, para pelo menos ver como é. Não, é o jabá, né? E aquele caso, tem uns que de repente precisa até de remédio mesmo. Mas assim, aí você olha para essa situação toda, o cara acha que ele vai ser menos crente se ele for humilde. Quando, por exemplo, lembrando a frase de Rebanhão, a sabedoria mora com gente humilde, né? E aí, nesse caso, se, né, o indivíduo ele percebesse, peraí, eu posso fazer alguma coisa e tem coisa que Deus não vai fazer porque é responsabilidade minha, né? Tem coisa que daqui a 10 anos, se eu continuar fazendo o que eu faço, eu não vou ter outro resultado, vai ser esse resultado, né? Ou seja, a igreja não vai crescer, vai trocar de pastor todo ano, mas não vai crescer, ou então o pastor vai trocar de igreja todo ano, não vai. O cara vai trocar de mulher, não vai crescer, a mulher vai trocar de marido, não vai crescer, a menina vai pegar os filhos, vai dar para a mãe criar, ela não vai crescer, porque o que acontece? Quem a gente leva para onde a gente vai, né? Então, assim, ou seja, se a gente não parar, sentar e refletir e rever, né, como diz Ageu, considerai vosso passado, né? E aquela situação, né? Psicanálise. Deu para entender? E aí, a partir daí, o que, que acontece? Eu olho para trás com o retrovisor e voltando para para uma frase, né, de Oscar Wilde, né, quando ele fala, né, que todo santo tem um passado, mas todo pecador tem um futuro. Então, aquele caso, por exemplo, pô, tudo bem, você encheu a cara de cachaça até agora. Pronto, é uma nova história. Você era um crente fedorento sem vergonha. Tá, agora é uma nova história. Você, por exemplo, não lia a Bíblia. Agora é uma nova história. Assim, você só vivia de fritura, né, e refrigerante. Agora é uma nova história. Ou seja, vai ser fácil? Não, porque você passou a vida toda construindo aquilo que você falou, né, da competência inconsciente. Você construiu um hábito. Então você agora vai precisar, né, de assim inserir novos hábitos e os hábitos antigos vão lutar para continuar. Você tem que desaprender para aprender coisas novas. E às Né? vezes o medo atrapalha. Algumas coisas nos atrapalham. Primeiro, o medo de fazer diferente. Né? Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein que ele diz assim: é insanidade continuar fazendo a mesma coisa querendo resultados diferentes. Mas é. Não tem como. Tá fazendo, tá dando errado. Peraí, cara, faz diferente, faz de outra maneira. Pensa aí, faz alguma. Procura ouvir outra pessoa. E aí que é a história do coach. Porque olha só, toda parte da psique ela trabalha com o problema. E aí, quando você vai para o coach, você vai e pega alguém que teve sucesso, você faz um reducionismo de coach em relação a isso, e você observa assim, como é que esse cara chegou ao sucesso? Ah, ele fez isso, ele foi organizado, ele teve uma mudança de pensamento, ele teve uma mudança de atitude, ele venceu crenças limitantes, ele traçou estratégia, ele firmou compromissos, ele fez um compromisso de progressão crescente, factível, ele traçou objetivos que eram factíveis e ele foi fazendo essa progressão até que ele chegou em tal lugar. E aí você fala assim, mas por que eu não consigo? Porque às vezes você não quer empreender energia, você não quer empreender esforço, porque toda mudança vai exigir esforço, vai É. exigir um empreendimento de energia. E as pessoas... Você quer ver uma grande dificuldade para a gente não alavancar? Eu vou citar só duas que você já citou aí. A questão de definição de termos, nós não definimos bem os termos. Eu estava conversando com a minha filha ontem sobre isso. Nós ficamos conversando até 1h da manhã sobre a questão de definir termos. Né?
e a gente não ter a verdadeira noção do que esses termos fazem para nós, né? Da ideia do ciclo, de como você interfere no ciclo, e esse ciclo, de alguma forma, vai trazer um feedback, vai trazer uma resposta para você, que vai modificar. Isso vai trazer uma, uma sistêmica, vai trazer uma sistemática na sua vida, onde cada vez que você aprender alguma coisa nova, isso vai interferir no seu sistema, no seu ciclo de vida, no seu ambiente, fazer um para você, e isso vai servir como uma retroalimentação para a sua vida. Então você cresce a partir do momento que você conhece. Primeiro, conhecer a si mesmo. Assim, olha, conhece a ti mesmo, Sócrates diz, mas a Bíblia já fala, né? Conhece o teu coração, conhece os teus sentimentos, revisa isso, medita, né? Paulo fala que a gente deve manter são, manter puro, manter em santificação nosso corpo, alma e espírito. Então tudo isso está dentro da Bíblia. E aí a grande dificuldade em relação a isso é o quê? Assumir responsabilidade. Nós temos essa coisa de transferir. Isso dentro da psicanálise nós chamamos de fuga. A É gente está Deus, sempre o querendo transferir diabo, a o culpa. pastor. E a gente transfere a culpa para Deus. Ah, não, olha, Deus vai me dar. Deus não deu, ah, não, a culpa é de Deus. Pô, como assim? Você está entendendo? Então a gente está sempre esperando cair do céu, está sempre esperando que o Kairos ele seja o cotidiano. O milagre é o inédito, o que não é comum, é o incomum, não é o comum. E a gente quer que seja o contrário, né? Tem algumas músicas, e aí se a gente for entrar nisso, a gente vai conversar o resto da noite aqui, o É Bernardo, melhor a gente mas parar. tem algumas músicas que, teologicamente, elas não têm como se aplicar. Hoje é o dia do meu milagre, eu não saio daqui se eu não receber. Como assim, cara? O que as pessoas pensam em relação ao milagre? Qual é a definição de milagre que ela tem? Qual é a definição de tempo que ela tem em relação a Deus? Qual é a relação de obrigação e de responsabilidade? Qual é a responsabilidade de Deus e qual é a minha responsabilidade em relação à minha própria vida? As pessoas não param para pensar nisso, não definem termos e aí não assumem responsabilidades. E aí a gente vê o insucesso das pessoas, não vou nem falar derrota, mas o insucesso das pessoas em várias áreas, vários âmbitos, né, da sua vida, e aí coloca a culpa, transfere a culpa. Agora, quando você é consciente, você tem a possibilidade de você avançar para uma competência consciente e uma competência inconsciente a ponto de você entrar no ciclo novamente. Porque, por exemplo, você aprendeu a dirigir carro manual. Ou aí, quando você entra dentro do carro, virou a chave, que é uma ação consciente, passar a marcha passa a ser inconsciente para você. É uma competência inconsciente, você faz sem perceber. O seu cérebro só assim, preciso andar mais rápido, o carro está pedindo a marcha, você simplesmente passa. O seu cérebro já não fala assim, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que passar a marcha, eu tenho que soltar a embreagem. Não, você não faz isso. Agora, quando você pega um outro carro, quando você muda de carro, por exemplo, você sai de um carro manual para um carro automático, meu irmão, é uma coça. É uma coça que você toma porque você está tão ligado no automático, no Acostumado. automático do manual, de passar o manual, que o automático mesmo você vai ter dificuldade. Então é um reaprendizado, ele entra no ciclo de novo. Então a gente precisa avançar, né? E aí, como professor de homilética, eu fico pensando, as nossas mensagens têm feito as pessoas sair de uma incompetência inconsciente para uma competência consciente? Será que eu fico olhando algumas mensagens, por exemplo, de Spurgeon, John Piper, desses camaradas que são grandes ícones, até assim, Billy Graham, eram camaradas que eles provocavam as pessoas a uma mudança de atitude, uma mudança de etapa, um crescimento que o cara, das duas, uma, ou ele optava, eu vou crescer, ou ele falava assim, não, eu sou um idiota, quero continuar assim. Então, é como se
poderosa que provocava essa mudança. E hoje eu fico me perguntando, será que as mensagens que nós pregamos provocam essas mudanças? Será que as mensagens elas têm funcionado como uma alavanca para as pessoas crescerem, para as pessoas amadurecerem, não só na fé, mas em todas as outras questões, todos os outros quesitos? Hoje nós vivemos uma crise muito grande de identidade, uma crise social, uma crise de responsabilidade, uma crise de igreja. Será que as nossas mensagens têm nos impulsionado para a gente vencer essas etapas? É uma pergunta que assim eu deixo aí para a gente pensar, porque nós precisamos de muitas mudanças, né? Precisamos ter coragem para fazer essas mudanças e assumir as responsabilidades pelas mudanças que nós propomos. Beleza, então, né? Então a gente começou aqui, né, falando sobre né, do isolamento social, os desdobramentos da pandemia de coronavírus e a busca, né, de soluções, as oportunidades em meio à crise que surgiu, não é mesmo? E a gente aproveitou isso daí para verificar, né, o quanto a Bíblia tem de orientação prática para a nossa vida, mas infelizmente, devido a uma até crença limitante, vou me atrever a falar assim, né, de ver na Bíblia apenas um material litúrgico e não necessariamente, né, um livro de orientações para o viver diário. E vou guardar isso, né, da incompetência inconsciente, né, do o cara que assim ele ainda não sabe que não sabe, né, então né, a questão de chegar ao ponto, como o exemplo que você falou do cara que passa marcha, que aquilo ali está entranhado nele. E ao mesmo tempo, né, a partir do momento que eu tomo consciência de que eu estou pegando um caminho errado, mas como eu estou há muito tempo nesse caminho errado, eu tenho que reunir uma certa disposição. Andei 20 quilômetros para a direita, então agora eu tenho que voltar mais 20 quilômetros para depois fazer 20 quilômetros, né, para a minha esquerda. Então, assim, só de pensar, tem gente que fala assim, quer saber? Vou continuar do jeito que eu estou. E assim, da gente observar, né, que essas questões não têm a ver com Deus, né, tem a ver com a gente, ou seja, Deus vai estar com a gente até o final da nossa vida, mas o final da nossa vida pode ser mais rápido do que a gente pensa, dependendo de como a gente vai estar vivendo. Né? Então, eu fecho, né, esse momento aqui da gente com muita gratidão, né, por esse papo, essa conversa informal, né, que a gente teve aqui, ressaltando que quem, por exemplo, tem sessões de coach ou quem passa por uma consulta por um analista, ou de repente até mesmo quem talvez precise de uma terapia medicamentosa ou vai procurar, né, alguém que trabalha com neurociência, coisas do tipo, que essa pessoa ela não é inferior a quem vai ao ortopedista, quem vai ao oftalmologista, quem vai ao endocrinologista. Ela está indo a alguém que se especializou em uma área, né, da vida humana, né, do ser humano, do organismo humano, né, e que essa pessoa caminhou algumas léguas que ela não caminhou e pode apontar alguns caminhos, já que somos um ser integral, né, para ela poder dar a volta por cima. E aí, meu irmão, eu te desejo, né, muito sucesso nessa empreitada e é claro, né, espero em Deus que daqui para frente, pelo menos, o número de gente preconceituosa, né, que vai discriminar, estereotipar, né, o terapeuta ou o cura-dalmas, né, de olhar para essa pessoa, né, com um pouquinho de respeito pelo fato de que, assim, tá legal, eu que procuro tratamento tenho problema, o outro que oferece tratamento tem problema, e o que está tomando conta da vida dos outros e criticando sobre causas que não conhece, não tem problema? Meu Alguma querido, coisa antes de ir embora? abraço, beijo no coração, foi top demais.
esse bate-papo assim que começou com, né, do nada, É, da gente aprender, foi muito gratificante, tá? Foi muito bom, gostei demais. Muito tempo que eu não conversava contigo e de repente ter um bate-papo assim e externar esse bate-papo, esse carinho que a gente tem pelo conhecimento, pela sabedoria, por crescer, por fazer as coisas se desenvolverem, foi muito bom, tá? beleza, Beijo no então. coração de todo mundo aí que assistiu aí, que acompanhou. Espero que a gente tenha atendido alguns anseios, né? A gente tenha contribuído de alguma forma. E aquele negócio, se precisar, né? Psicanalista, coach, pastor, a gente está aí. Show de bola. Então, cumprimentando aqui nossa audiência, né? Benézer Garcia, Luiz Justiniano, psicanalista clínico. Também temos aqui, né, Heraldo Messias Macedo. Gente, valeu pela presença de todos vocês. E com sua licença, pastor Adriano Luiz, eu vou depois postar esse vídeo no meu canal do YouTube, Roberlan Julião, Palavra Simples, tá bom? Show de bola. Minha Abraço. continência e meu respeito, apesar de vivemos numa época que os militares não são muito bem vistos, né? Mas saudações. Mas é aquele negócio, cara, eu gosto muito, tá? Disciplina é Abraço. liberdade, já dizia Renato Russo. É, abraço, Abraço. cara. Deixa eu